Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, por último, utilizando basicamente esses eventos do DOM, lembrando que existem diversos tipos de evento, tá, galera? Eu estou utilizando mais em questões de funções do mouse, algumas execuções usando o evento clique, mas se vocês forem pesquisar a fundo, principalmente na documentação, vocês vão ver que tem milhares e milhares de eventos que poderemos utilizar com o DOM. Esse aqui era um pouquinho mais complexo, então é algo que não é impossível de fazer, tá, gente? Mas é um pouquinho mais complexo para que a gente possa entender. Eu vou criar aqui mais um H2 e o nosso exemplo 5. Eu vou chamá-lo de lista de tarefas. Essa lista de tarefas, eu vou dar a função só de adicionar e remover, tá? Não vou colocar em questão de concluído, não concluído, só a função de adicionar e remover. Então, eu já tenho até a estrutura pronta aqui para a gente poder agilizar um pouco a nossa estrutura e não deixar o vídeo muito longo. Eu vou só ajustar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, só para que vocês possam entender, aqui eu criei um input com o seu ID, nova tarefa, um botão chamado adicionar tarefa e uma lista não ordenada, que é onde a gente vai visualizar todas as tarefas que iremos adicionar. Olhando aqui na nossa interface, nossa lista de tarefas está aqui, então se eu for colocar qualquer coisa aqui, estudar e clicar em adicionar, não vai acontecer nada ainda. Voltando aqui para o código, lembrando que cada tag tem o seu ID. Nós iremos utilizar esses três, então já vou iniciar criando uma variável para cada tag delas. Então, const, a primeira eu vou deixar como input tarefa. Vou chamar o nosso document.getElementById. Como falei para vocês, existem diversos métodos relacionados a esse getElementById. Existem tags, existem classes, existem várias. Mas aqui nós só estamos baseando mesmo no ID. Vou chamar dentro do parênteses a nossa nova tarefa. Vou colocar nova tarefa, que é uma das nossas tags. Vou criar a outra variável, chamando-a de botão adicionar. Então, vou colocar o document.getElementById. Vou chamar o nosso botão de adicionar tarefa. E por último, vou chamar lista de tarefas, né? Para colocar lista tarefas. E também vou chamar o document.getElementById lista tarefas. Agora, eu vou chamar primeiramente o nosso botão, ou seja, a nossa variável botão adicionar. Aqui eu vou dar um evento para ele, o add event lister, e eu vou chamar ele em evento clique, né? Então, vou chamar a partir do momento que ele receber um evento clique, nós iremos dar uma função para ele. Então, a função aqui dentro, eu vou criar a seguinte informação. Eu vou criar uma variável nova, const tarefa texto, que é a responsável por mostrar o texto que eu vou digitar. Lembram que eu digitei estudar? Então, essa palavra estudar vai entrar dentro desta variável. Então, eu vou chamar o nosso input tarefa, que é a nossa primeira variável, ao qual nós iremos inserir o tipo de tarefa que eu vou fazer, como eu falei, estudar, por exemplo. Vou incluir o valor que vai ser colocado e vou utilizar também esse método chamado trim, que ele remove
os espaçamentos que tiver, tanto no começo quanto no fim do texto. Então, vamos supor que tem um espaçamento bem no começo, antes de digitar um texto, e no final tem um espaçamento bem grandão antes do final, do texto mesmo em si. Isso pode causar um conflito, pode causar algum problema, dependendo do que vai ser inserido e para onde esse texto vai. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma condicional if. Se tarefa texto for diferente de vazio, ou seja, ele está olhando aqui se qualquer valor entrar, ele vai adicionar uma tarefa. Se ele for vazio, ele não vai selecionar nada. Então, isso aqui já é bom para não correr risco da gente inserir tarefas com os textos vazios. Eu vou criar aqui então, se a tarefa texto for diferente de vazio, ou melhor, se o que foi inserido tiver textos, não tiver, enfim, pode ter número, texto, o que for, importante que não esteja vazio, ele vai executar uma função. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada const nova tarefa. Vou chamar o document. Agora, no lugar do getElement by ID, eu vou usar um novo método. Esse método chamado createElement. Dentro desse createElement, eu vou criar uma lista. Lembra que a gente criou uma lista não ordenada na nossa estruturinha aqui? Nós precisamos agora colocar algumas informações, que é o nosso LI, né? Que é a nossa lista. Que vai criar um novo elemento, ou seja, uma nova tag lá dentro. Na prática, vocês vão entender melhor como que funciona. Então, aqui embaixo, eu vou chamar a nossa variável nova tarefa e vou colocar esse método textContent, que é o que vai inserir os valores dentro dessa nova tag aqui. Ou seja, eu vou digitar estudar. A variável reconheceu o meu texto estudar. Ele precisa mandar para algum lugar. Então, eu criei essa lista, o LI, e esse LI ele vai criar automaticamente, ou seja, eu não preciso criar várias tags para ir inserindo. Não, ele já vai criar automaticamente. E esse text content é o que vai afirmar, vai falar, olha, realmente, coloque esse título estudar aqui dentro mesmo. E aí, a variável ela vai perguntar, mas da onde que a gente vai colocar este text content, né? Onde eu vou afirmar que esse estudar, ele veio da onde? Ele veio da nossa tarefa texto, que é esta variável aqui, ó. É ela que vai ser responsável por receber o meu texto estudar, certo? Então, ela precisa ir para algum lugar. Então, coloquei aqui tarefa texto. Agora, dentro dessa mesma condição aqui, eu vou criar uma variável chamada botão remover. Então, toda vez que a gente criar uma nova tarefa, eu quero que ele também crie um elemento de botão para remover. Então, vou criar aqui, ó, create element, e aí eu vou colocar button. E aí eu vou dar essa função para o button. Vou chamar o button, né, o botão, né, melhor, botão remover. Vou dar uma função, né, então, melhor, vou chamar um método para ele, textContent. Aqui eu estou dando um nome para ele. Lembram que aqui dentro, tarefa texto, ele está pegando exatamente o que eu vou colocar aqui, ele vai vir para cá? Aqui eu não quero escolher qualquer nome, eu quero que ele já tenha um nome fixo, assim que criar uma tarefa. Então, vou colocar como remover. Na prática, vocês também vão entender como é que isso daqui funciona. No começo, realmente é um pouco confuso, mas na prática, vocês vão entender como que cada um funciona em si. E aí,
eu vou chamar novamente o nosso botão remover. Vou adicionar um evento para ele, porque eu já criei o botão e já criei um nome para esse botão. Agora ele precisa ter uma função. Mesmo que ele tenha ali um nome, eu preciso colocar um método que dê essa função, que é o addListen, que é o evento. Ele vai executar alguma coisa através de qual evento? Através do clique. Então, quando eu clicar nesse botão remover, ele vai fazer alguma coisa. Então, eu vou dar uma função para ele. Vou abrir essa função e aqui dentro eu vou mostrar para ele a lista de tarefas. Vou colocar o método remove shield, que é este daqui. Ou seja, ele vai remover aquele elemento que está ali direcionado a ele. Porque se eu estou adicionando uma tarefa aqui, ó, gente, eu adicionei uma tarefa. Essa mesma tarefa, ela vai ter um botão remover. Obrigatoriamente, ela vai ter um botão remover. Então, ele já sabe qual tarefa vai remover, certo? Na prática também vocês vão entender como que funciona. Então, vou colocar o nosso parâmetro nova tarefa. Lembra que eu falei para vocês? Aqui em cima a gente coloca estudar. Então, ele vai selecionar aqui para nós o nome estudar. Então, tanto essa quanto essa daqui é o mesmo nome, estudar. Então, esse estudar vai ficar aqui dentro. Toda vez que executar essa função, ele vai mostrar estudar. Então, ele vai entender qual tarefa em si ele vai excluir, ok? Então, concluindo esta parte aqui, eu vou adicionar mais 2 eventos para os meus botões. Agora, na prática, vamos chamar esses métodos, ou melhor, essas variáveis que criamos de nova tarefa, a lista de tarefas, e vamos adicionar as funções que a gente criou aqui dentro da nossa condicional. Então, eu vou chamar aqui a nova tarefa, vou usar o método append shield, que for, tá, gente? E dentro dele, eu vou adicionar a função botão remover. Lembra que eu falei para vocês que a cada tarefa criada, ela terá o seu botão de remover também, tá bom? Vou chamar a lista de tarefas. Vou usar também o append shield. Mas no lugar, vou chamar a nova tarefa. Ou seja, assim que eu criar uma nova tarefa, ela vai me dar uma opção para criar uma nova tarefa de novo. Então, eu posso fazer diversas listas de informações. E junto, eu vou chamar o input tarefa.value, que ela vai fazer o quê? Ela vai praticamente limpar o nosso input. Para não ficar em branco, melhor, para não ficar, por exemplo, vamos supor que eu escrevo estudar, e eu vou lá e adiciono a tarefa. Para que o input não continue com a mesma palavra estudar, e eu tenha que apagar a palavra estudar e escrever outra coisa, automaticamente essa função já vai limpar, entendeu? Já vai deixar o meu input branco para que eu possa escrever de outras formas. Agora, vem aí a prova de fogo. Vamos ver se essa estrutura inteira que a gente criou vai funcionar. Então, vamos olhar aqui. Vou dar só um refresh aqui, porque a gente mexeu bastante nele. Então, vamos criar aqui uma lista de tarefas, né? Então, vou colocar aqui, ó, estudar. Vou clicar em adicionar, ele entrou. Lembra que eu falei para vocês que a cada tarefa criada, cada tarefa vai ter o seu botão de remover? Lembra também que eu utilizei o input aqui, ó? Lembra que eu falei para vocês que quando eu escrever um texto, ele já vai limpar? Então, eu vou colocar aqui agora, limpar a casa. E vou adicionar. Notem que o meu input vai ser limpo. Então, essa função aqui abaixo é responsável por isso, ok? Vou colocar mais um aqui, passear com o Thor. Quem é da minha turma sabe quem é o Thor. E com a tequila, né, claro, e a tequila. Eu tenho 2 doguinhos. E vou adicionar. Pronto.
Então, aqui eu não dei nenhuma função de concluído, dá para usar essa função, mas aqui eu quis deixar o mais simples possível. Então, estudei, ok, então vou remover, limpar a casa, já limpei, vou remover. E por último, agora falta passear com o Thor e a Tequila. Concluir, eu posso remover. E é isso, pessoal. A gente fez até bastante exemplos aqui, usando diversos eventos do Dom. Lembrando que há vários, gente, vários que inimagináveis. Existem diversos eventos que nem eu nunca vi na minha vida e tem. Só que a ideia era mais mostrar um pouquinho como que a gente utiliza o Dom, o JavaScript no HTML. E notem que é algo extremamente importante, né? Essa aula ficou um pouquinho mais longa, só que é para deixar um pouquinho mais exposto à diversidade que, que essa ferramenta pode nos dar. E não esqueçam, gente, usufruam sempre dos seus estudos, usufruam da documentação, dos conteúdos que vocês estão estudando lá dentro. Vai ajudar bastante vocês. E é isso, galera. Até mais.